Sintaxe das frases. Nós começamos falando da sintaxe olhando para as estruturas frasais, as palavras unidas formando frases, orações e períodos. E tudo isso sabemos que é o objeto de estudo da sintaxe. Sintaxe é um termo que vem do grego sintaxis, que significa ordem, disposição. Ou seja, nós vamos ver qual é a ordem das palavras, a disposição que elas podem ter dentro de determinados contextos para ter sentido. Lembrando que é a forma, a função e o sentido que vão estar sempre interligados aqui dentro dos contextos linguísticos. Pensando estritamente na questão sintática, o que assume um papel muito importante aqui são os verbos. E aí nós temos dois tipos básicos, como chamam os linguistas prototípicos, que são os padrões, ou seja, aquilo que ocorrem mais vezes nas línguas, inclusive em todas as línguas humanas, que estão relacionados aos verbos transitivos e intransitivos. E a partir de olhar para esses verbos, nós podemos identificar três papéis sintáticos semânticos básicos aqui dentro da estrutura frásica. Frase ou sentença, como eles mencionam em alguns momentos. S-A-O. O S, ele vai ser o sujeito daquele verbo intransitivo que não pede nenhum complemento. O A, ele vai ser um sujeito do verbo transitivo, que é aquele verbo que vai pedir complemento. E o O, ele é o objeto deste mesmo verbo transitivo. Já vou mostrar para vocês em exemplo como fica isso. Ela saiu. Ela é o sujeito. Saiu é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Agora, ela encontrou o endereço corretamente. Ela é o agente ou o sujeito aqui, né, desse verbo. O encontrou é o verbo transitivo, ou seja, ele vai pedir um complemento. Encontrou o quê? Ou quem? Aqui no caso, o endereço corretamente, que aí vai ser o objeto. Perceba que nós estamos sempre conversando a partir do verbo, já vai ficar mais claro. Para que a gente possa entender um pouquinho dessa relação entre a sintaxe e a semântica, é legal a gente pensar nesse sujeito aqui que ele pode ocupar alguns papéis específicos. Nesse exemplo, George abriu a porta, o sujeito é o George, ele é um agente, ele está fazendo ali alguma coisa, abrindo a porta. No segundo exemplo, esta chave abriu a porta, o sujeito é esta chave, mas ela é um instrumento, percebe? No terceiro e no quarto exemplos, nós temos o mesmo sujeito, mas ele muda de posição, veja bem. No terceiro exemplo, o vento abriu a porta. O vento é um sujeito, e aqui no caso ele representa força. E no último, a porta foi aberta pelo vento, que é aquele tipo de frase na voz passiva, que é também da área da sintaxe mais tradicional que a gente estuda. Pelo vento aqui, o sujeito é paciente. Então, vai interessar sempre que nós olhemos para essas disposições, essa ordem dos termos, das palavras, das sentenças, dos sintagmas, dependendo da teoria que se siga, que eles vão sempre, dependendo do papel sintático que eles estiverem cumprindo ali dentro, vai estar relacionado, vai estar correspondendo aos papéis semânticos, se ele é um papel de agente, de instrumento, de força, de paciente. Então, é uma correlação que acontece o tempo todo. Dito isso, vamos olhar mais um pouquinho para a questão da ordem das palavras na frase. Aqui também usa-se o termo conceitual de constituintes. Aqui, no caso, nós vamos falar dos constituintes sintáticos. Nós temos a ordem SVO, que é sujeito, verbo mais objetos ou complementos, que é a ordem mais que é comum em todas as línguas, digamos assim. É considerada a ordem canônica, digamos assim, no sentido de que a gente vai olhar a estrutura do verbo sujeito, o verbo transitivo que pede um complemento.
Por exemplo, Maria está feliz. Maria é o sujeito, verbo está, e feliz aqui complementa que Maria está feliz. Mas é possível falarmos de outras formas? Sim, com certeza. Vai depender muito do contexto que estivermos construindo essas frases, porque a sintaxe ela se importa em estudar a formação dessas sentenças dentro de determinadas línguas que sejam produtivas para os seus usuários. Nós temos esse modelo SVO, mas não estamos o tempo todo fazendo uso dele. E existem outras possibilidades de combinação, porém, todos os falantes da língua, como têm a sua gramática internalizada, intuitivamente percebem quando se forma uma frase agramatical, ou seja, uma frase que não existe naquela língua. Vamos ver esses exemplos aqui. Antônio deu um presente para Maria. Está na ordem direta, sujeito, verbo, objeto. Mas se eu falar um presente Antônio deu para Maria, embora não seja muito comum, a gente consegue entender e o sentido continua o mesmo aqui dentro, que foi o Antônio que deu um presente para Maria. Mas nessa frase, presente Antônio Maria o deu, percebe que mudando a disposição de alguns elementos, essa frase se tornou completamente agramatical. Mais dois exemplos para a gente entender. Eu encontrei a Joana ontem. A Joana eu encontrei ontem. O sentido continua o mesmo. Agora, uma frase agramatical. Ontem, Joana, eu encontrei a. Outro exemplo. O Antônio e o Jorge vieram na festa. Ordem direta, sujeito, verbo, objeto. Vieram o Antônio e o Jorge na festa. Continua com o mesmo sentido, certo? Agora, festa, o Antônio vieram e o Jorge na é totalmente agramatical. Percebe? Os constituintes, digamos, principais, primários, que a gramática tradicional vai falar de elementos essenciais, itens essenciais, dentro de uma frase, de uma composição frásica ali, vai ser o sujeito e o verbo. O sujeito, ele vai ser o termo com o qual o verbo vai concordar. Aqui no caso, os jogadores partiram atrasados. Partiram está combinando com os jogadores. Então, os jogadores é o sujeito aqui desta oração. Mas existem sim orações sem sujeito. Embora na gramática tradicional se diga que o sujeito é essencial, nem sempre ele vai estar ali, percebe? Então, geralmente, aquelas expressões e verbos que significam fenômenos da natureza, como nesses exemplos de ventou forte ontem à noite, faz frio na região sul, amanheceu chovendo, não tem um sujeito aqui nesta oração. Quando a gente emprega o verbo haver naquele sentido de existir, como esse exemplo, havia flores no jardim, ou existiam flores no jardim. Ou quando o verbo ser também vai indicar, em geral, o tempo, como é cedo, era noite, é tarde. Também quando acontece de algumas construções o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se, sem que ele concorde com qualquer outro termo. Vive-se muito bem nesta cidade. Anda-se muito de bicicleta na praia. E também quando tem construções que o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, sem ter também um antecedente que foi expresso ali, como nesses exemplos: mandaram isto para você, ou disseram que não haverá aula amanhã. Também acontece que o sujeito pode ficar elíptico, ou seja, ele não está lexicalmente mencionado, mas nós entendemos, ele fica subentendido ali. Nesses dois períodos que nós temos aqui, as meninas decidiram fazer um passeio pela montanha no domingo, elas levaram lanches e passaram o dia fora. Aqui, nessa última oração, e passaram o dia fora, nós sabemos que não está mencionando nem elas, nem meninas, mas refere-se de fato ao mesmo sujeito. Bom, o sujeito é extremamente importante. E o verbo? O verbo é muito importante dentro do contexto. Aqui eu disse, o verbo verbaliza, precisamos conversar com o verbo. Ele vai pedir argumentos, que são esses constituintes. Então, os argumentos de um predicado, eles vão ser esses elementos que vão satisfazer essa exigência do predicador.
e vão desempenhar esses papéis específicos que são determinados por este predicador, no caso aqui que a gente está falando principalmente do verbo. E aí a gente vai ter os dois tipos principais, o verbo transitivo, que vai formar as sentenças transitivas, e o verbo intransitivo, que vai formar as sentenças intransitivas. No verbo transitivo, ele vai pedir 2 ou 3 argumentos, que é o sujeito e os seus complementos. Pode ser objeto direto e objeto indireto, ou um ou outro, ou os dois juntos. E o verbo intransitivo, ele vai pedir um argumento, que é o sujeito. Já estamos falando, sim, quando começamos a falar do verbo, já estamos falando do predicado. Então, a gente tira o sujeito e fica ali o que sobra, digamos assim, é o predicado. Então, aqui nesta oração, os rapazes fizeram um almoço no domingo. Se tirarmos os rapazes, o predicado fica: fizeram um almoço no domingo. As orações que nós vimos sem sujeito, como o exemplo, nevou na serra neste inverno, como não tem o sujeito, né? Porque o verbo está denotando aqui um fenômeno da natureza, o predicado é toda a oração. Nós temos os 3 tipos principais de predicado: o predicado verbal, onde o núcleo é o verbo, o predicado nominal, onde o núcleo é o nome, e o predicado verbo nominal, que vai ocorrer as duas, o nome e o verbo. Olha o exemplo do predicado verbal. O aluno estudou durante 2 horas. Aqui, o estudou é o núcleo deste predicado. Estudou durante 2 horas é o predicado completo. O predicado nominal vai ter, obviamente, o nome, que pode ser um substantivo, adjetivo, pronome. E esse nome vai ser o núcleo do predicado. Aqui, meu vestido é verde dourado. E geralmente é chamado de predicativo do sujeito, né? Como ele vai trazer ali uma caracterização para esse sujeito. E o predicado verbo nominal, como no exemplo, Maria saiu da reunião triste. Aqui a gente percebe que saiu da reunião, o saiu seria o verbo, e o triste, que também está qualificando aqui a Maria. Nós inferimos que ela estava triste após ter saído da reunião. Predicado, dentro da estrutura do predicado, nós encontramos as outros argumentos que são pedidos pelo verbo, que são os objetos direto e objeto indireto. Lembra do objeto direto que o professor de português fala? Ele vai responder as perguntas: o que e quem. O objeto direto, aqui, muito importante lembrar que ele não precisa da preposição. Direto é direto. Então, aqui nesses exemplos, o atirador matou um tigre. Quem matou? O atirador. Matou o quê? Um tigre. Percebe? O artista compôs uma canção. Quem compôs? O artista. Compôs o quê? Uma canção. Os verbos que são usados, que exigem o objeto direto, é o verbo transitivo direto, lembra? Ele geralmente pode ser substituído por pronomes pessoais oblíquos, átonos, como neste exemplo: o motorista levou as crianças à escola, levou-as de carro. Aqui o pronome as está se referindo às crianças, ao objeto direto das crianças. E o objeto indireto, ele vai responder aquelas perguntinhas: de que, para que, a quem, de quem, para quem, em quem. Vai depender, obviamente, do contexto, quais argumentos esse verbo está pedindo, ok? Um ponto muito importante: indireto, ele vai exigir uma preposição. Então, ele está ligado indiretamente ao verbo, porque tem a preposição, digamos, fazendo a ponte ali. Memoriza isso. Aqui, uma coisa interessante é que aquele objeto indireto mais comum, mais padrão, ele vai representar quem é beneficiado ou prejudicado, dependendo do contexto, por aquela ação do verbo. E as preposições que se usam geralmente é a ou para. Olha o exemplo: o governo concedeu aumento aos trabalhadores. A professora leu histórias para os alunos. Aconteceu uma desgraça ao piloto. Percebe a correlação entre a ação que está acontecendo, né, em relação àqueles objetos indiretos ali no caso.
que na verdade é bem direto. Por exemplo, a desgraça ao piloto é uma coisa muito direta. Mas brincadeiras à parte, espero que você esteja acompanhando aqui a lógica. Nesses mesmos exemplos que eu dei, pode acontecer de o verbo pedir ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto. Quando a gente olha, o governo concedeu aumento, essa primeira parte, aumento, é o objeto direto. Aos trabalhadores é o indireto. Concedeu o quê? Aumento. A quem? Aos trabalhadores. A professora leu histórias. Histórias é o objeto direto. Para os alunos é o objeto indireto. A professora leu o quê? Histórias. Para quem? Para os alunos. Junto desse contexto, nós temos os adjuntos adverbiais. Eles são elementos não obrigatórios. Eles vão estar ali completando alguma questão, mas eles não fazem parte dessa estrutura que o argumento, né, ali dos verbos está pedindo. Por exemplo, as pessoas conversavam na sala. Na sala vai representar um lugar. As pessoas conversavam. Na sala está especificando, percebe? A moça falava calmamente. Calmamente representa um modo. O homem morreu de frio, que também de frio aqui vai representar o modo. É um adjunto adverbial porque ele se liga ao verbo, tá caracterizando aqui o verbo, ok? E aí nós temos o complemento adverbial. Qual que é a diferença? O adjunto adverbial não é obrigatório. Agora, o complemento, se ele não tiver ali, dá um probleminha. Então, nós precisamos sempre estar falando com as palavras, como eu já repeti várias vezes. Olha esses exemplos. Minha família vai a Porto Alegre amanhã. Se eu tiro aqui o complemento adverbial, que é a Porto Alegre, minha família vai amanhã. Vai onde? Percebe? Ou então, nesse outro exemplo, eu morei no Rio durante 10 anos. Se eu tirasse no Rio, eu morei durante 10 anos, vai ficar incompleto, percebe? Aí a gente vai estar faltando alguma coisa ali. E também nós temos os adjuntos adnominais. Lembra que nós já falamos sobre isso, tanto quanto complementos, né? O ad, esse prefixo é junto. Aqui, no caso, ele vai estar ad junto ao nome. Então, a gente pode ver que esse adjunto adnominal vai fazer sempre um papel de adjetivo na estrutura da frase. Ou seja, ele vai estar ali se ligando ao nome, que pode ser substantivo ou outro termo que a gente chama de nome. O adjunto adnominal pode ser um adjetivo propriamente dito, ou uma locução adjetiva, ou um pronome, ou um numeral, ou um artigo. Olha esses exemplos. A cidade litorânea. Litorânea aqui é o adjetivo de cidade, percebe? A água do rio. Do rio é uma locução adjetiva. Meu carro. O meu aqui é o pronome possessivo que está ligado ao carro. O primeiro atleta. O numeral primeiro aqui está relacionado ao atleta. E a menina, o artigo a vai especificar esta menina. Não é uma menina, é a menina. E aí, qual que é a diferença, né? Porque nós temos também o complemento nominal. E aí, ele vai completar o sentido do nome. Ora, esses exemplos no complemento nominal. Ele tem medo da morte. Da morte aqui está completando o sentido do nome. Quem, né? Que ele tem medo do quê? Da morte. A compra da casa foi adiada. Reconstrução da ponte. A ida à praia foi adiada. A praia ali é o complemento nominal. Como é que eu identifico o complemento nominal? Ele vai estar sempre ligado por preposição. Você percebeu? Aqui, voltando nesses exemplos, veja, da morte, da casa, da ponte, de Dom Casmurro, da tragédia, à praia. E ele vai indicar sempre o alvo ou o ponto sobre o qual vai recair a ação do nome e não do verbo. Lá no complemento adverbial é relacionado ao verbo, aqui é relacionado ao nome, ok? O mais importante de a gente entender é que quando estamos falando na sintaxe, nós temos o sujeito e o predicado, e dentro do predicado nós vamos incluindo várias orações, porque nós não falamos apenas aquelas orações absolutas. Nós, aliás,
Nós temos capacidades infinitas de fazer orações coordenadas e subordinadas. E aí aqui nós sempre precisamos olhar para os verbos e para os sujeitos. E aí quais papéis eles vão assumir vai depender muito do contexto semântico e da posição que eles estão ocupando ali, da ordem, digamos assim, que tem mais a ver com a sintaxe dentro daquele contexto frásico, textual. Aqui a gente não vai ficar fazendo análise sintática, mas quando você estiver escrevendo e revisando os seus textos, seja para fala ou para escrita mais formal, é importante você entender que existem ordens que podem ser feitas e algumas ordens não. E aí, dentro da ideia da formalidade, algumas são mais preferíveis que outras, mas não significam que elas estão equivocadas, ok? Só que é claro que tudo isso você vai criando essa consciência linguística a partir do momento que você começa a praticar. Então, por isso que eu sugiro que você olhe sempre para os textos, sempre revisite esse material. Tem mais coisas sobre sintaxe que eu não falei aqui, mas eu acho que este é o básico que você precisa depreender e compreender para quando você olhar para uma estrutura de um período, você já conseguir identificar as partes. E aí, para isso, você pode fazer os exercícios para que você vá se familiarizando um pouquinho mais. Até mais!